Olá, alunos do curso de Auditoria Trabalhista, vamos conversar agora sobre o planejamento da auditoria. E o que eu vou falar vai parecer óbvio para vocês, mas o planejamento ele deve ser realizado antes de vocês iniciarem o trabalho. É uma etapa muito importante e que ela deve ser realizada sem afobação, com calma, sem atropelos, sem correria. Vocês devem fazer por escrito ou de forma digital esse planejamento. E nesse planejamento vão estar informações muito importantes com relação ao todo o trabalho de auditoria. Bom, o primeiro item que vocês vão considerar nesse planejamento de vocês é com quem vocês vão se relacionar. Qual é o nome das pessoas, como vocês entram em contato com essas pessoas, então nome, telefone, e-mail, de pessoas-chave, de pessoas importantes que vocês vão ter que lidar durante o processo de auditoria para solicitar documentos, como por exemplo o gerente de RH ou do departamento pessoal, o contador, o advogado trabalhista. Então essas pessoas com quem você vai ter que se relacionar para solicitar documentos, solicitar informações, vocês já no início da auditoria, antes na realidade de começar a realizar ela, vocês já vão relacionar essas pessoas e como entrar em contato. Feito isso, vocês vão trazer o escopo para dentro do planejamento. Aquilo que vocês aprenderam na aula anterior, vocês vão trazer para cá. Qual é o trabalho a ser desenvolvido, qual é o período que vai ser analisado. Então, vocês trazem esse escopo para aqui, para o planejamento, no item de definição do trabalho. Feito isso, vocês vão definir qual é o período de execução desse trabalho. Um tempo razoável para uma empresa de até 100 empregados é de 1 a 2 semanas. Nesse ponto, vocês precisam observar se vocês não estão marcando a auditoria num período ruim para o gerente do DP ou para o gerente do RH atender vocês. O ideal é que vocês não façam isso no período de fechamento de folha de pagamento. Então, entre o dia 25 e o dia 7 do mês seguinte, vocês não façam a auditoria, porque nesse período vocês vão ter dificuldade de conseguir documentos. Então, o ideal é que vocês façam antes ou depois desse período. Além disso, vocês vão nesse planejamento definir a equipe de auditoria. Vocês vão trabalhar sozinhos? Vão trabalhar acompanhados? Se vai ter assistente, quem são os assistentes? Porque uma cópia desse planejamento vocês vão entregar na empresa. E a empresa precisa saber quem, além de você, pode manusear os documentos, irá manusear esses documentos. Então é importante que você defina isso no planejamento e essa cópia do planejamento seja entregue para a empresa. Como no item número 5, o programa de trabalho. Aqui vocês vão definir a ordem, o que será feito e em que ordem. Primeiro a gente vai analisar a documentação dos funcionários, depois eu vou verificar ponto, depois eu vou verificar os cálculos da folha, dos encargos. Então aqui vocês definem a ordem o processo, né, a ordem de análise dessa auditoria, e no item seguinte vocês vão controlar o tempo que vocês vão fazer isso. Aqui no curso a gente vai mostrar para vocês uma ordem padrão, que é uma ordem que a prática nos mostrou que é o ideal, né, que facilita o nosso trabalho, mas não necessariamente vocês precisam fazer nessa ordem. Bom, no controle de realização, vocês vão então identificar os prazos em que vocês vão fazer cada uma dessas etapas. A finalização do trabalho é uma reunião com o responsável pelo RH ou com o responsável pelo DP, para você discutir o relatório que você vai apresentar à diretoria. A gente entende essa reunião como uma reunião imprescindível, porque não se esqueçam nunca que vocês não estão dentro da empresa para apontar erros, para apontar culpados. Vocês estão dentro da empresa para trazer soluções. Então essa reunião se torna muito importante porque você vai mostrar para o gerente de RH que a sua intenção não é mostrar o erro, mas sim detectar a inconsistência e trazer junto com eles uma solução para minimizar os problemas para a empresa. É importante também que vocês conheçam
o sistema, a prática, né, da empresa, os sistemas de controle que a empresa possui. Porque, gente, o risco da auditoria está diretamente ligado aos controles que a empresa tem. Se você está auditando uma empresa que não tem controle algum de processo nenhum, né, não tem nenhum processo mapeado, não tem nenhum tipo de controle interno, o risco de você não detectar um problema é muito grande. Então, o seu risco de auditoria se torna muito grande. E quanto mais a empresa é uma empresa que tem controles internos, que possui processos muito bem mapeados e que são seguidos rigorosamente, o seu risco se torna menor. Então, é importante nesse processo de trabalho de auditoria que você tome conhecimento desses processos, dessas normas internas, desses controles internos, além de todos os documentos padrões de solicitação de uma auditoria. Bom, e por último, vocês vão fazer o relatório final. Na realidade, a elaboração desse relatório, ela deve ser construída ao longo do seu trabalho, tá? E vocês vão deixar só para o final uma revisão, uma análise, a colocação de uma base legal, né, uma informação um pouquinho mais detalhada, mas o relatório vocês vão construindo ao longo do trabalho de vocês, porque a cabeça está fresca, as informações estão ali borbulhando ainda, e aí não existe a chance de você esquecer de colocar alguma informação importante, tá bom? Então, eu já me adiantei falando sobre o conhecimento das práticas adotadas pela entidade, se ela tem um manual, se ela tem normas de procedimento, que você precisa conhecer esse sistema de controle interno por conta do seu risco, porque quanto maior controle, menor o risco que você tem de não detectar um problema, tá? A equipe formada vai ser formada por você e por um auditor assistente ou por um gerente de auditoria. Mas eu alerto o seguinte: se você está começando agora, tenta fazer sozinho, né? A gente às vezes não tem tantos recursos assim para contratar alguém, para deixar também para fazer o trabalho com a gente. Vai depender do tamanho dessa auditoria que você vai pegar. Então, dependendo do tamanho, dependendo da situação, você ainda vai fazer sozinho, e aí quando começarem a surgirem outros trabalhos e trabalhos maiores e trabalhos juntos, né, na mesma época, você acaba tendo que realmente ter uma pessoa para te ajudar. E a auditoria dentro do escritório de contabilidade, ela pode ser realizada por um próprio funcionário muito bem treinado. Então, assim, um gerente de departamento pessoal, por exemplo, que tenha bastante experiência na área, ele pode também fazer essa auditoria dentro do escritório contábil. Dentro do escritório, ela já não vai ser uma auditoria completa, ela vai ser, na realidade, por áreas. Então, um determinado mês ele vai fazer de férias, num outro mês ele vai fazer de admissões, mas em todos os meses ele vai estar sempre fazendo análise de alguma sub-área do departamento pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, e se tiverem alguma dúvida, é só botar aqui embaixo que eu venho responder, tá bom? Um grande abraço!